te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que mostrai a luz da vossa verdade aos que erram, para retornar ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, no versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos também foram e começaram a apanhar espiga para comer. Vendo isso, os fariseus disse-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram dos pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros eram permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violavam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é uma palavra muito conhecida, né? Que é essa discussão da lei, Jesus debatendo com os fariseus. Aqui, na verdade, o que nós precisamos colher para entender o que nós precisamos ser melhor para viver a palavra de Deus? Porque quando nós falamos da palavra de Deus, tanto que Jesus dá exemplo da palavra, quando nós compreendemos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus gera em nós? A palavra de Deus, ela gera em nós sabedoria. Quem conhece, quem escuta e medita e reza na palavra, vai ter sabedoria. E quem tem sabedoria, ele está distante da ignorância, mas está conhecendo as verdades do jeito que elas são. Então, qual é o sentido da nossa vida de fé? Conhecer Deus. Quem conhece Deus
é o grande sentido da vida. Quando a gente conhece Deus, a gente vai compreender o que é verdadeiramente o amor. Então, aqui os fariseus, eles debatiam com Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam colhendo espiga no dia de sábado, que não é permitido. Para começar, eles estavam com fome. Então, quer dizer, eles não estavam pegando ali para vender, roubando, não. Eles estavam porque eles tinham fome, então eles apanharam para comer. Então está tudo certo. Agora, a interpretação dos fariseus não importava a necessidade do ser humano. O que importava era a lei. Então a lei não estava sendo beneficente, ela não estava beneficiando o ser humano. Ela tinha a lei como escravidão. Então a lei não é para escravizar. Toda lei, ela tem que ter sentido quando ela leva o benefício ao ser humano. Então, quando eu compreendo as coisas a partir do amor, eu vou entender o que é essa lei. Quer dizer, quando eu vivo verdadeiramente o amor, eu não vou afligir a lei. Eu não vou contra a lei. Por quê? Porque o amor Jesus veio para dar pleno poder. Por que ele veio dar pleno poder? Porque ele conhecia tudo aquilo que era projeto do Pai. Ele tinha toda a sabedoria recebida do Pai. E ele olhava para todos com o coração do Pai, que amava a todos. Então Jesus veio no mundo mostrar o seu poder de amar. Quer dizer, por isso, ele era quem? Deus. Um Deus que tem tudo aquilo que é divino. Ele tem a sabedoria, ele tem o amor, ele tem a compreensão, ele tem tudo. Quer dizer, então, eu conhecendo Deus, eu vou conhecer essas virtudes. E se eu conheço essas virtudes, eu vou entender bem de que forma eu me utilizo da lei. Como eu interpreto a lei e como eu vivo, então, a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela não tem outro sentido a não ser a lei que ama. O amor, ele gera naqueles que exercita ele, gera a divindade. E aí eu consigo compreender. Quer dizer, os fariseus, eles estavam ali, se não era permitido apanhar as espigas no sábado, não era permitido também pela lei nem caminhar muito. Não podia andar mais que 1000 metros. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam lá para ajudar alguém, para beneficiar alguém? Não, eles estavam lá para criticar. Então, essa questão precisa ser bem olhada por todos nós cristãos. Eu preciso compreender bem Deus, porque eu preciso viver uma fé que me leva eu a amar. E para mim ter essa capacidade de reproduzir aquilo que é divino, que é o amor, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso então, e para conhecer Deus, eu preciso desse espírito da sabedoria. Aí eu não vou ficar ali fofocando dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente fica mais feliz em encontrar um defeito no outro, talvez até de uma forma interpretada, de uma forma até errada. E aí a gente fica lá olhando para o erro do outro. Quantas pessoas talvez afastou da igreja, porque líder de igreja muito cheio de crítica. Então precisamos ter muito cuidado, porque toda a lei, ela precisa fazer com que o ser humano desenvolva e cresça e seja protegido. Agora, se ela não tiver essa essência, ela não tem valor. Então, por isso que Jesus, então, ele explica tudo isso através da palavra. Que nós possamos compreender bem quem é Deus e qual é o seu projeto e o seu plano, para que nós possamos viver, então, a graça de Deus através da sabedoria, para podermos conhecer o que Deus quer
de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.